Nos recantos mais silenciosos de sua casa de infância, a história da tragédia de Sally Field não começou em Hollywood. Nascida em 6 de novembro de 1946, em Pasadena, Califórnia, Sally veio ao mundo em uma época em que o casamento de seus pais já começava a ruir. Aos 4 anos, os alicerces que ela pensava serem seguros desmoronaram completamente. Seus pais se divorciaram, deixando seu jovem coração estilhaçado e incerto. Na década de 1950, o divórcio carregava um forte estigma, e para uma menina pequena, significava não apenas a separação, mas também a perda da estabilidade e da certeza. Em vez de um lar seguro e previsível, Sally cresceu à sombra da ausência, com um pai muitas vezes ausente e uma mãe consumida pelo trabalho. Sua mãe, Margaret Field, era uma atriz contratada pela Paramount Pictures. Glamorosa por fora, mas muitas vezes distante por dentro, consumida pelas exigências de sua carreira e pela necessidade de manter as aparências. O pai de Sally, Richard Dryden Field, um veterano da Segunda Guerra Mundial, era severo e distante, oferecendo disciplina, mas pouca ternura. O divórcio deles deixou Sally suspensa entre dois mundos. Um glamouroso, mas frio, o outro autoritário, mas ausente. A separação não apenas fraturou um lar, fraturou um senso de pertencimento. Para Sally, amor e segurança não eram constantes, mas sim condições, fugazes, frágeis e pouco confiáveis. No entanto, a verdadeira tragédia não veio da ausência de um pai, mas da presença de outro homem. Pouco depois do divórcio, a mãe de Sally se casou novamente com Jock Mahoney, um dublê e ator cujo charme ofuscava os outros, mas escondia uma verdade mais sombria. Para o mundo, ele era carismático, aventureiro, o tipo de figura de Hollywood que parecia maior que a vida. A portas fechadas, ele se tornava algo completamente diferente. Em suas memórias de 2018, In Pieces, Sally revelou a verdade devastadora que a assombrou por décadas. Mahoney a abusou intimamente durante toda a sua infância. Ela descreveu momentos que nenhuma criança deveria suportar. Seus jogos manipuladores, a forma como ele borrava as linhas e como ele explorava seu silêncio. O abuso não era apenas físico, era psicológico. Ele roubou sua confiança, distorceu sua compreensão do amor e a deixou com feridas que não machucavam a pele, mas sim dilaceravam seu espírito. O que aprofundou ainda mais a dor foi o silêncio de sua mãe. Margaret Field, a mulher que deveria ter sido a protetora de Sally, não viu ou talvez escolheu não ver o que estava acontecendo em sua própria casa. Para Sally, a traição foi dupla: a violação por parte de seu padrasto e o abandono por parte de sua mãe. Em suas próprias palavras, ela muitas vezes se sentia como uma criança gritando por dentro, mas ninguém a ouvia. Esse silêncio definiu seus primeiros anos. Ela era invisível em sua própria casa, despercebida em sua própria dor. Mas dentro desse vazio, ela encontrou uma tábua de salvação estranha e quase desesperada: a atuação. Para Sally, atuar não era sobre fama, fortuna ou ambição. Era sobre sobrevivência. Ao se colocar em um personagem, ela podia, por um momento, esquecer a si mesma. Ela podia ser alguém que não sentia medo e não tinha feridas. Nos sets de filmagem, ao lado de sua mãe, ela via os atores expressarem as verdades que eles guardavam em seu próprio lar. Ela se sentiu atraída pelas aulas de teatro, onde começou a descobrir que a atuação era mais do que uma forma de desabafo. Era sua rota de fuga. Seus primeiros papéis não foram um trampolim para a fama, mas um meio de respirar. A atuação foi seu canteiro de obras, um mundo de faz de conta onde ela finalmente podia se expressar, mesmo que fosse através da voz de outra pessoa. Essa pequena faísca de vida resiliente, nascida da dor, logo estabeleceria as bases de sua arte. Foi uma série tardia de atuações em que cada personagem de Sally Field, de Sybil a Norma Ray,
Carregava o peso daquela menina ferida que havia sido silenciada. Mas o preço foi alto. Subir ao palco ainda deixava cicatrizes. Sua dor se arrastou para seu corpo, seus relacionamentos e sua carreira. A menina que aprendeu a sobreviver sendo outra pessoa carregou a culpa até a idade adulta. Quando Sally Field entrou na adolescência, Hollywood já a estava moldando para ser algo que ela nunca quis ser. Em 1965, com apenas 18 anos, ela conseguiu seu primeiro grande papel em Gidget, uma sitcom sobre uma despreocupada garota surfista. O papel a trouxe reconhecimento imediato, centenas de cartas de fãs e uma imagem pública calorosa e saudável. Para milhões de telespectadores nos Estados Unidos, Sally era a garota da casa ao lado, borbulhante, inocente e encantadora. No entanto, por trás dessa imagem alegre, estava uma jovem que escondia cicatrizes privadas e silenciosamente carregava o peso de uma infância dolorosa. A atuação, que já havia sido sua fuga, se tornou um paradoxo. Deu-lhe visibilidade, mas não o tipo de voz que ela ansiava. 2 anos depois, em 1967, sua carreira decolou quando ela estrelou The Flying Nun, uma sitcom que rapidamente a cimentou como um dos rostos mais reconhecíveis da televisão. Com um hábito de freira de abas largas, ela interpretou a irmã Bertrilli, uma noviça peculiar cujo peso leve a permitia flutuar no ar. Para o público, o programa era uma delícia divertida, cheia de humor inofensivo e inocência. Para Sally, era humilhante. Cada episódio parecia um reforço de tudo o que ela estava desesperada para escapar. Papéis que desdenhavam de sua profundidade, críticos que a viam apenas como um rosto bonito e uma indústria que não tinha interesse em seu mundo interior. Aos 19 anos, as rachaduras em sua imagem pública já haviam começado a aparecer. Em particular, ela desmoronava sob o peso das expectativas. Em entrevistas posteriores, ela confessou que as filmagens de The Flying Nun a deixaram profundamente deprimida. Ela não queria usar um hábito de freira dia após dia. Ela não queria sorrir quando seu coração estava partido, e certamente não queria que toda a sua carreira fosse definida por papéis que a despojavam de dignidade e a prendiam em estereótipos. Em uma idade em que a maioria das jovens ainda está se descobrindo, Sally foi informada por milhões de pessoas quem ela deveria ser. Essa dissonância constante entre a pessoa pública e sua verdade privada a levou a uma espiral de autodúvida. Ela uma vez admitiu: "Eu estava sofrendo tanto. Eu estava tão deprimida. Eu tinha 19 anos e não queria interpretar algo chamado The Flying Nun. Eu não queria ficar vestida como freira o dia todo." A sitcom que a tornou famosa também havia quebrado seu espírito. Sally Field estava lentamente se desfazendo por baixo daquele sorriso. Ela questionava não apenas sua carreira, mas também sua identidade. Ela seria para sempre estereotipada naquele papel degradante, interpretando personagens alegres e despreocupados enquanto escondia sua dor? Ou ela teria os meios para provar o contrário? No auge de sua fama na televisão, ela fez algo que chocou muitos em Hollywood. Ela simplesmente foi embora. Por quase 3 anos, ela recusou todas as ofertas de sitcom, colocando sua carreira em risco em um momento em que havia muito poucas oportunidades para jovens mulheres. Os produtores riram e a desprezaram. Sally Field assinou sua própria sentença de morte como uma atriz leve que nunca poderia segurar um papel sério. Os especialistas da indústria a descartaram, sussurrando que ela desapareceria na obscuridade tão rápido quanto apareceu. Mas Sally não estava desaparecendo. Ela estava lutando. Ela se imergiu no mundo exigente da atuação de método, treinando no Actors Studio de Lee Strasberg no início dos anos 1970. O trabalho era exaustivo. Exigia que ela confrontasse feridas enterradas, removesse o artifício e transformasse sua dor mais profunda em verdade emocional. Noite após noite, ela se aprofundava em um território cru, extraindo dos cantos mais escuros de seu passado. Não era glamouroso. Não era fácil.
e muitas vezes a fazia questionar se ela pertencia à indústria. No entanto, para Sally, isso não era sobre ambição, era sobre sobrevivência. Essa escolha radical quase acabou com sua carreira, mas também começou a remodelar sua arte. Pela primeira vez, ela não estava mais fingindo ser a garota doce das sitcoms. Ela estava aprendendo a se tornar uma atriz forjada pela verdade. Aparentemente, uma garota inocente preparada para uma vida despreocupada, ela estava se preparando em particular para exibir um tipo muito diferente de força, dor, resiliência e coragem. Essa escolha quase acabou com sua carreira, até que um papel audacioso provou que todos estavam errados e lançou Sally Field em uma nova era em que ela finalmente seria vista como a atriz que ela realmente era. Durante anos, Hollywood duvidou de Sally Field. Ela era a garota surfista fofa, a freira voadora, a querida das sitcoms que provocava risadas, mas nunca se pensou que ela pudesse estrelar um drama sério. No entanto, em 1976, ela silenciou todos os críticos com uma atuação tão crua, tão assombrosa, que deixou o público chocado. Em 1976, Hollywood testemunhou um terremoto. Sybil, a história real de uma mulher que sofria de transtorno de identidade dissociativa, com 13 personalidades distintas, chegou às telas. Este papel aterrorizou Sally Field, não por sua dificuldade, mas porque exigia que ela abrisse os cantos mais sombrios de si mesma. Cada uma das identidades de Sybil ressoava com as próprias feridas de Sally. Sua infância fragmentada, seu silêncio, sua dor escondida. Noite após noite, ela se entregou completamente ao papel, incorporando vozes, gestos e emoções que mudavam em um instante. O que o mundo viu como uma atuação brilhante, também era uma mulher canalizando seu próprio tormento não resolvido para a arte. O resultado foi extraordinário. Sybil se tornou um dos dramas televisivos mais assustadores, e Sally Field levou para casa seu primeiro Emmy. Pela primeira vez, a indústria não podia mais descartá-la. Ela havia provado que não era apenas capaz de atuar em um drama, mas que era extraordinária nisso. Mas Sybil foi apenas o começo. Em 1979, Sally assumiu o papel que não apenas definiu sua profissão, mas em muitos aspectos definiu sua vida. Ela interpretou o papel título em Norma Rae, a operária têxtil sulista que lutou contra as injustiças sindicais. Mais do que um papel, foi um grito de guerra ressonante. Sally não estava atuando. Ela vivia o personagem. Tudo o que ela trouxe para a tela, a coragem, a determinação e a vulnerabilidade, parecia real demais, porque vinha do fundo de sua alma. Ela não era mais a freira voadora. Ela não era mais a garota de Gidget. Ela era Sally Field, uma mulher que havia passado por dor, traição e silêncio. Uma história agora colocada em um personagem para que pudesse ser ouvida. O filme tocou o público de forma profunda, porque em Norma Rae, eles não viram apenas uma mulher lutando por justiça. Eles viram Sally, uma mulher que exigiu ser levada a sério quando subiu ao palco na noite do Oscar para receber seu primeiro prêmio da Academia de Melhor Atriz. Não foi apenas a honra máxima. Foi uma vingança contra cada dúvida, cada desdém, cada insulto sussurrado de que ela não era capaz de grandeza. Ela rompeu rótulos e estereótipos, mostrando ao mundo que as cicatrizes mais profundas podem produzir a maior arte. Com o triunfo, veio um preço. Atuar neste ponto de extrema vulnerabilidade significava, mais uma vez, infligir a si mesma as mesmas feridas que ela passou a vida toda, tentando enterrar sob uma montanha de prêmios, ovações e a pergunta silenciosa de o quanto mais de si mesma ela poderia oferecer depois de longas horas de atuações exaustivas e episódios de depressão. Anos depois, Sally disse em entrevistas que muitas vezes saía de suas melhores atuações se sentindo tão exaurida que era forçada a considerar as consequências do que acabara de acontecer. Não havia escudo na tela.
O público se deleitava com a verdade crua e sem filtros desta atriz. Essa honestidade comoveu milhões, mas também arrancou pedaços de sua alma. Não havia como negar sua arte. Hollywood finalmente lhe deu crédito. Ela não era mais a estrela de comédia boba. Ela se tornou uma das atrizes mais poderosas de sua geração. Ela podia assumir o peso de histórias reais. A estrela do final dos anos 70 e 80, ela se materializou não apenas como uma estrela, mas como um símbolo de autenticidade. Mas sua vida pessoal estava desmoronando de uma forma igualmente trágica, levando a desilusões e traições que doeram ainda mais do que as dúvidas da indústria. Enquanto a carreira de Sally Field alcançava novas e extraordinárias alturas, sua vida pessoal estava sendo testada de uma maneira que revelava o quão frágil o amor podia ser. A fama trouxe reconhecimento, mas não a protegeu da solidão, desilusão ou desengano. Para Sally, a busca pelo amor se tornou uma jornada longa e dolorosa que lhe deu momentos de alegria, mas que, em última análise, deixou cicatrizes que a seguiriam por décadas. Seu primeiro casamento foi com seu namorado de escola, Stephen Craig, em 1968. Com apenas 22 anos, Sally ainda estava encontrando seu lugar em Hollywood, recém-saída do turbilhão de sua primeira fama na televisão. O casamento parecia um refúgio seguro, uma chance de construir a estabilidade que lhe havia sido negada quando criança. Juntos, eles formaram uma família, dando as boas-vindas a 2 filhos, Peter, em 1969, e Ellie, em 1972. Para Sally, a maternidade era pura alegria, um papel que a enchia, com um senso de propósito mais profundo do que qualquer roteiro poderia fornecer. Ela frequentemente descrevia seus filhos como as âncoras de sua vida, o único lugar onde ela sentia amor incondicional. Mas sob o calor da vida familiar, a solidão se infiltrou. O casamento foi tensionado pela distância, pelas necessidades não atendidas e pelo peso de sua carreira exigente. Em 1975, o casamento de Sally havia desmoronado em silêncio. Seu divórcio não foi um escândalo midiático, foi uma dor privada. Para Sally, foi a primeira lição dolorosa de que o amor por si só nem sempre é suficiente para sustentar uma parceria. Apenas 2 anos depois, ela mergulhou em um romance que definiria e assombraria grande parte de sua vida emocional: seu relacionamento com Burt Reynolds. Eles se conheceram em 1977, durante as filmagens de Smokey and the Bandit, e a química entre eles foi imediata e elétrica. Para o mundo exterior, eles eram o casal de ouro de Hollywood. O carisma rude dele era complementado pelo brilho quente dela. Eles iluminavam os tapetes vermelhos, sorriam para as câmeras e pareciam ser o par perfeito. Mas a portas fechadas, a história era muito mais complicada. Burt Reynolds, apesar de ser uma figura imensamente popular, carregava inseguranças e um comportamento dominante. Sally confessou que ele menosprezava o talento dela, minava sua ambição e tentava mantê-la em sua sombra. Quando lhe ofereceram Norma Rae, o papel que lhe renderia um Oscar, ele lhe disse que ela não tinha talento suficiente. Um desdém que a machucou mesmo anos depois, quando ela segurava o prêmio da Academia. Reynolds, a figura mais popular de Hollywood, duvidou que ela pudesse ganhar o Oscar. E ele não estava lá em 1980. Burt se recusou a acompanhá-la ao Oscar, deixando-a sozinha em um dos maiores momentos de sua vida. A união deles foi turbulenta, com encontros apaixonados seguidos por palavras ásperas e dúvidas profundas. Sally confessou que tentava provar que era suficiente para ele, passando por um ciclo constante de amor intenso, combinado com desilusões. O relacionamento terminou em 1982. Após cerca de 5 anos juntos, ela simplesmente o deixou. Não foi um rompimento limpo. Foi um rompimento doloroso, cheio de consequências. Burt admitiria mais tarde, quase no final de sua vida, que Sally foi o amor de sua vida. Mas para ela, o dano já estava feito.
Ela chorou não apenas pelo homem, mas por todos aqueles anos perdidos em um relacionamento que a havia feito se sentir pequena e invisível. Buscando uma calma diferente, ela se casou com o produtor Alan Graceman, em 1984. O casamento era diferente, mais estável, mais tranquilo. Por um tempo, pareceu dar a Sally a paz que ela tanto ansiava. O filho deles, Sam, nasceu em 1987, e a maternidade foi, mais uma vez, a luz brilhante em sua vida. A estabilidade de Alan era apreciada, mas com o tempo, esse casamento também foi se esvaindo. Não foi um drama, mas a lenta erosão da intimidade. Em 1994, após 10 anos juntos, eles se separaram secretamente. O amor a havia deixado com cicatrizes, mas nada a preparou para uma experiência de quase morte que a mudaria para sempre. No final da década de 1980, Sally Field superou desilusões, o peso das dúvidas de Hollywood e o doloroso desmoronamento de seus relacionamentos mais importantes. Mas nada. Nenhuma traição, nenhuma rejeição, nenhuma luta profissional poderia tê-la preparado para o dia em que se encontrou cara a cara com a morte. Foi em 29 de outubro de 1988, em Aspen, Colorado. Sally, seu então marido Alan Graceman e seu filho de 11 meses, Sam, embarcaram em um jato particular. O ar frio da montanha não prenunciava perigo. Em questão de minutos, o comum se transformou em caos. Segundos após a decolagem, os motores falharam. A aeronave cambaleou, afundou e perdeu o controle antes de colidir com outra aeronave na pista. O som foi ensurdecedor. O ranger do metal, o estilhaçar do vidro, o impacto estrondoso. O corpo de Sally foi jogado violentamente para frente, seu cinto de segurança cravado em seu peito. Ela se agarrou ao filho com toda a sua força, aterrorizada de que ele pudesse escorregar de seus braços. Por alguns segundos agonizantes, ela acreditou que era o fim. A cabine se encheu de fumaça e combustível de avião. Uma névoa sufocante que tornava a visão difícil e a respiração ainda mais. No caos, ela ouviu gritos, apenas para perceber que a voz era a dela. Milagrosamente, eles sobreviveram. Contra todas as probabilidades, Sally, Alan e o bebê Sam se afastaram com apenas ferimentos físicos menores. Mas a sobrevivência não apagou o terror daqueles momentos. Em vez disso, esculpiu uma ferida muito mais profunda do que a pele, uma ferida que persistiu na forma de medo, flashbacks e culpa. Tudo o que eu pensava era: segure Sam. Ela se lembrou mais tarde. Ela admitiu que não se importava se seu corpo fosse destruído no acidente, desde que seu filho vivesse. Quando percebeu que ele estava ileso, o alívio foi tão avassalador que quase a esmagou. Mas o alívio deu lugar à culpa. Por que eles haviam sobrevivido quando tantos acidentes aéreos terminam em tragédia? Que mão invisível havia salvado sua família quando a lógica dizia que eles deveriam ter perecido? Essa pergunta a perseguiu nos meses e anos seguintes. Os sobreviventes frequentemente carregam um fardo peculiar, o que os psicólogos chamam de culpa do sobrevivente. E Sally não foi exceção. Ela não conseguia parar de reviver o momento em que o avião afundou, o ranger dos motores, o peso de seu filho em seus braços. Cada flashback trazia o mesmo pensamento. Este deveria ter sido o fim. A experiência a mudou de uma forma que ela mal conseguia articular na época. Publicamente, ela a ignorou. Ela não permitiria que o acidente a definisse. No entanto, em particular, aquele evento se tornou um ponto de virada em sua vida. Tudo depois do acidente parecia frágil, mas sagrado. A busca interminável pelos aplausos de Hollywood não era mais tão importante, porque ela havia encarado a morte e se lembrado do que realmente importava: família, sobrevivência e cada fôlego recebido depois da morte. Mas mesmo enquanto reconstruía sua vida com gratidão, outra batalha a esperava silenciosamente dentro de seu corpo. Em 2005, aos 60 anos, um novo desafio surgiu: o diagnóstico de osteoporose.
Para uma mulher que havia levado sua vida com tanta resiliência através das tempestades, o diagnóstico foi um choque. Meus ossos estavam constantemente afinando e eu nem sabia, ela admitiu em uma entrevista. Não havia sinais de alerta, nenhum sintoma que ela pudesse ver ou sentir. Isso era o mais assustador. O perigo estava se formando em silêncio. Para Sally, que havia vivido tantas lutas visíveis, esta nova ameaça era inquietante precisamente porque estava escondida. Uma queda ruim, um passo em falso e sua mobilidade, a independência que ela tanto prezava, poderia se ir para sempre. Mas Sally não era o tipo de mulher que se abrigava no medo. Em vez disso, ela transformou seu diagnóstico em uma missão. Determinada a quebrar o silêncio sobre a osteoporose, ela lançou a campanha Rally with Sally for Bone Health, Reúna-se com Sally pela saúde óssea. Ela começou a falar publicamente instando as mulheres, especialmente as com mais de 50 anos, a fazerem exames de densidade óssea. Em entrevista após entrevista, ela repetia uma mensagem que se tornou seu grito de guerra. A osteoporose não é algo a ser ignorado até que seja tarde demais. Ela alertou que 1 em cada 2 mulheres com mais de 50 anos sofreria uma fratura relacionada à osteoporose em sua vida. Ela argumentou que muitas não percebiam o perigo até que já estivessem vivendo com ossos quebrados e vidas diminuídas. Um legado de força e paz. Apesar das críticas sobre seus laços corporativos, Sally nunca hesitou. Para ela, não era sobre imagem de marca, era sobre defesa. Não quero que mais ninguém seja pego de surpresa como eu fui, ela disse. Ela usou sua plataforma, sua fama e sua própria vulnerabilidade para impulsionar uma conversa que, com muita frequência, permanecia nas sombras. Ao falar abertamente, ela transformou um desafio de saúde privado em uma missão pública, assim como havia feito com os direitos das mulheres e a igualdade LGBTQ+. O diagnóstico mudou sua vida pessoal, levando-a a adotar uma abordagem mais consciente em sua rotina, com exercícios de força, equilíbrio e atenção plena. Ela se tornou quase inteiramente uma pessoa que comia com base em plantas, focou em alimentos que ajudavam na saúde óssea e praticava yoga diariamente. Caminhar se tornou uma cerimônia, uma forma de fortalecer seus ossos sem forçá-los. Ela aceitava a rigidez ou as dores das manhãs com paciência, sem negá-las. No entanto, por trás das batalhas de saúde, os últimos anos de Sally também foram para recuperar a paz e reescrever seu próprio final. Após décadas de fama, desilusões e sobrevivência, Sally Field agora vive de uma forma que parece uma longa e suave expiração. Aos 78 anos, ela se afastou do brilho implacável de Hollywood e entrou nos ritmos mais tranquilos da vida em Pacific Palisades. Sua casa não é uma peça de exibição, mas um santuário empoleirado sobre o oceano. De seu terraço, o Pacífico se estende sem fim, com cada pôr do sol derramando ouro e rosa sobre as ondas, como se o próprio céu estivesse honrando as batalhas que ela travou. Aqui, Sally encontrou o que uma vez temeu não poder ter: paz. Sua vida hoje não é medida por tapetes vermelhos ou sets de filmagem, mas pelas risadas de sua família. Seus 3 filhos, Peter, Eli e Sam, continuam sendo o centro de seu mundo. Eles não são mais crianças, mas pais, e Sally se deleita em seu papel como avó de 5 netos. Aos 78 anos, Sally Field encontrou um novo ritmo de vida. Ao contrário das décadas passadas, sua vida não é mais medida por tapetes vermelhos ou sets de filmagem, mas pelas risadas de sua família. Para seus entes mais próximos, ela não é a atriz Sally Field, mas mamãe e vovó. A presença constante que se ajoelha no jardim com pequenas mãos plantando flores, que joga jogos de tabuleiro na sala de estar e que lê histórias para dormir com a mesma ternura que ela uma vez levou para a tela. Os troféus em sua estante foram há muito tempo superados por desenhos de giz de cera presos na porta de sua geladeira.
Para Sally, esses são os verdadeiros marcos de uma vida bem vivida. Mas a paz não silenciou sua voz. Pelo contrário, seus anos de luta a impulsionaram a defender ainda mais fervorosamente as causas em que ela acredita. Em 2007, quando seu filho mais novo, Sam, se assumiu publicamente gay, ele a encontrou firmemente ao seu lado. Essa experiência a uniu à causa pela igualdade LGBTQ+, tornando-a uma das aliadas mais vocais de Hollywood. Em 2012, ela recebeu o prêmio Ally for Equality da Campanha de Direitos Humanos, onde proferiu um discurso que combinava a vulnerabilidade e a resolução que definiram sua atuação. Ela não falou como uma estrela, mas como uma mãe determinada a defender seu filho e cada criança que merece viver sua verdade. O ativismo dela não se limita aos direitos LGBTQ+, mas se estende aos direitos reprodutivos das mulheres, pelos quais ela lutou com base em suas próprias memórias dolorosas como adolescente. Em 2019, ela marchou por causas climáticas com Jane Fonda, até mesmo arriscando ser presa para amplificar sua voz sobre o que ela chama de uma causa urgente. Ao contrário de muitos que se aposentam em seus últimos anos, Sally continuou a lutar. Seu ativismo é uma consequência natural da resiliência que a sustentou através de cada tempestade pessoal. A verdade revelada e o legado de honestidade. Em 2018, ela publicou um livro de memórias profundamente emotivo intitulado In Pieces, que ela considera um testemunho que revela as verdades que costumava esconder. O abuso que sofreu quando criança, as desilusões do amor, a dúvida que ofuscava até seus maiores triunfos. Escrevê-lo não era sobre voltar para as manchetes, mas sobre dar ao seu eu mais jovem a voz que ela nunca teve. Foi um presente para a menina que eu costumava ser, ela explicou. Para seus fãs, foi muito mais do que isso. Foi um presente de honestidade, um lembrete de que mesmo aqueles com vidas aparentemente perfeitas podem esconder feridas invisíveis. A vida de Sally Field, aos 78 anos, é marcada por desilusão e resiliência. Sua história nos força a perguntar: quanta dor uma pessoa pode suportar e ainda assim encontrar a força para continuar a brilhar? Que parte da jornada de Sally Field ressoou mais com você? Conte-nos nos comentários. Se você se emocionou com a história dela, dê um gostei neste vídeo, inscreva-se para mais e não perca o próximo vídeo na tela para mais histórias não contadas de resiliência e legado. E legado. E legado. E legado.